essa fala é sobre racismo, mas é para os brancos. Inicialmente, quando nós falamos de racismo, em geral as pessoas pensam, lá vem alguém falar sobre negro, ou lá vem alguém falar sobre indígena. Mas eu venho para falar qual é a responsabilidade de nós brancos na luta antirracista. O que nós brancos podemos fazer para melhorar a sociedade brasileira. E por que melhorar a sociedade brasileira? Porque o racismo é um problema de todos nós. Hoje, no final do dia, quando anoitecer, vão ter morrido 83 jovens negros nas periferias desse país. Morrido pela guerra às drogas, morrido também pela seletividade penal na qual a polícia age na sociedade brasileira. Nós temos responsabilidade na luta antirracista. Por quê? É muito importante entender qual é o lugar que a gente, como branco, ocupa nessa sociedade. E, principalmente, entender que, se a gente não se engaja nessa luta, não tem como haver mudança. Por isso, eu peço que todos vocês pensem, nesse momento, quando que raça foi um problema para vocês? Quando que vocês pensaram o que significa ser branco? Na sociedade brasileira, a gente costuma dizer que a gente não é racista, né? Essa frase, eu não sou racista, ela deveria ser traduzida por eu não tive a intenção de ser racista. Por quê? Todos nós aprendemos a ser racista. Todos os dias, desde que a gente nasce, a gente aprende a ser racista na sociedade brasileira. Por isso, o racismo tem que ser retirado do âmbito moral. No que eu estou querendo dizer? Todas as pessoas querem ter uma imagem boa de si mesmo. Por isso, falar eu sou racista, talvez seja tão complicado, ou assumir que foi educado como racista seja tão complicado, porque a gente quer ter uma imagem boa de nós mesmos. E o racismo na sociedade brasileira está no âmbito moral, daqueles que a gente pensa, moralmente eu sou bom, moralmente eu sou ruim. Então, se eu sou uma pessoa que quero ser boa, eu não sou racista. Só que não é assim que funciona na sociedade brasileira, porque a gente tem algo que é racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? O racismo estrutural é como se estrutura a sociedade brasileira. Ou seja, quem tem filho aqui, levanta a mão para mim. Para vocês trabalharem, em geral, 40 horas, quem tem filho, e quem trabalha 40 horas que tem filho? Aqui. 40 horas alguém fica com o filho de vocês, né? Ou é alguém que não ganha nada, que pode ser uma avó, que pode ser uma cunhada, que pode ser a esposa. Ou é alguém que ganha muito menos, que pode ser a professora da escola pública, ou que pode ser uma babá ou uma empregada. Se essas pessoas que estão cuidando do filho de vocês, enquanto vocês trabalham 40 horas, ganharem a mesma coisa, quem é que vai sair de casa para trabalhar? Ninguém. Porque aquele dinheiro que você ganhar vai ser equivalente ao que você vai ter que pagar. Por isso, nós precisamos de uma estrutura desigual para viver num país como nós estamos. O racismo é estrutural na sociedade brasileira. Ele estrutura essa sociedade. E o que é estruturar? Pensem esses pilares, certo? Se esses pilares caírem, o prédio cai. Se essas cadeiras saírem daqui, não acontece nada, a gente pode remontar. Se nós tirarmos o racismo da sociedade brasileira e a desigualdade que a raça traz, a gente tem que remontar a sociedade. Ou seja, nós precisamos que os trabalhos de todas as pessoas que trabalham 40 horas dentro de casa ou numa empresa não valam tão diferentemente. Ou seja, a gente precisa mudar a sociedade e retirar o racismo. O racismo faz com que essas pessoas sejam tão desvalorizadas que o trabalho que elas ocupam ganha muito menos. Mesmo nos mesmos cargos, com a mesma educação, os negros ganham 30% a menos do que as pessoas brancas, né? Nos mesmos cargos. Imagine quando se ocupa cargos tão diferentes. Então, nós temos um racismo que estrutura a sociedade brasileira. E a gente aprende a ser racista. Se eu pedir para... Como? Pela ideia de raça. A ideia de raça é a ideia de que um fenótipo, ou seja, a aparência física vai ter uma continuidade interna, ou seja, o externo vai ter uma continuidade interna. Quando a gente fala...
Os japoneses são determinados, a gente está usando a ideia de raça. Quando a gente diz os negros dançam bem, a gente está usando a ideia de raça. A gente está pegando uma aparência e está usando uma ideia moral, uma ideia intelectual, uma ideia estética. Essa ideia de raça surge no Ocidente, né, com uma ideia de superioridade dos brancos. E ela funciona assim, uma superioridade moral, intelectual e estética. Talvez por isso, quando cai esse avião cheio de pessoas brancas, a gente olha e fala, meu Deus, essas pessoas se parecem comigo. E quando morre, no final de todos os dias na sociedade brasileira, 83 jovens negros, a gente não se abale da mesma forma. Isso se chama, né, pactos narcísicos entre branco. O que é isso? Uma intelectual brasileira chamada Maria Aparecida Bento, ela cunhou esse termo, que é o seguinte, é o silenciamento de nós, pessoas brancas, sobre a questão racial. É a invisibilidade da ideia de raça para as pessoas brancas. Se eu perguntar para todas as pessoas aqui, está tendo racismo neste momento, nesse ambiente, dificilmente alguém vai falar sim. Porque o que a gente imagina que é racismo? É quando a gente trata mal alguém. Mas não é a verdade. Quando a gente tem um público que a maioria é branca e que quase todas as pessoas que frequentam são brancas, a gente tem racismo. E esse racismo chama racismo institucional, que é uma instituição, uma organização, qualquer instituição brasileira, quando ela é incapaz de promover igualdade entre as diferentes raças. Ou seja, nós temos esse racismo como estrutura, e a estrutura da sociedade brasileira, ela tem a ver com as instituições. O racismo estrutural está relacionado ao poder econômico, ao poder político, poder de decisão econômica, poder de decisão política e poder de produção de subjetividade. Quando a gente está falando de instituições e lugares de poder, a gente está falando de poder econômico e poder político. E quando a gente está falando de produção de subjetividade, a gente está falando dos veículos que produzem estereótipos, como a mídia, a indústria cultural, a televisão, essa sociedade inteira. Todos os grupos podem ter preconceito contra os outros. Várias vezes as pessoas perguntam para mim, Lia, mas não tem racismo reverso? Não tem racismo do branco do negro contra o branco? Ou não tem racismo do indígena contra o branco? E a resposta é não, não tem. Pode existir preconceito, pode existir discriminação, mas esses grupos não têm poder. Eu sempre dou um exemplo, que é o seguinte. Algum de vocês que estão aqui, levantem a mão para mim, sabem que é Juruá? Não? Juruá é como os caiovás, os indígenas caiová, nomeiam as pessoas brancas. E Juruá, em geral, está relacionado a aspectos negativos. Destruidor de natureza, né? Ou alguém que avança sobre a terra dos outros. Esses são os Juruás, são os homens brancos. Isso já, em algum momento, abalou a vida das pessoas que estão aqui por serem Juruá? Vocês já foram impedidos de entrar em algum lugar porque vocês são Juruá? Vocês foram discriminados na rua porque são Juruá? Não. Por quê? Eles podem ter preconceito, eles podem ter estereótipo, mas não têm poder econômico, poder político e o poder de produzir subjetividade, ou seja, de articular o que é Juruá para todas as pessoas saberem aqui. Só que os brancos tiveram esse poder. O poder da colonização, o poder econômico, o poder político. Então, o racismo e o preconceito que foi vindo e construído com a sociedade branca foi circulando por toda a sociedade. Por isso que nós todos sabemos o que significa nessa sociedade o racismo e como que é o olhar do branco sobre o negro e como que isso está atrelado à ideia de superioridade. Então, a branquitude, né, que é essa identidade racial do branco, é a ideia de que nós brancos também temos raça. Só que quando a gente fala de raça, a gente sempre acha que nós vamos falar de negros e indígenas. A branquitude é um lugar confortável, onde a gente olha os outros com um olho e com uma lente que não olha a si mesmo, que é a ideia de raça. Eu vou dar um exemplo bem fácil. A gente sempre vê em revista roupas étnicas. Alguém já viu isso? Quando vocês veem roupas étnicas, vocês já pensaram em terno e gravata?
Em geral, a gente pensa em roupa indiana, roupa africana, roupa de indígena. Terno e gravata também é uma roupa étnica, porque o que é ser étnico? É um grupo que tem costumes e que esses costumes, né, têm símbolos e têm significados, e as roupas, por exemplo, significam algo. O terno e gravata tem um significado na nossa sociedade. Logo, ela é uma roupa que representa algo para a nossa cultura. Assim como o cocar representa algo para algumas culturas indígenas. Só que o cocar é visto como étnico. O terno e gravata é visto como roupa normal. Vocês já pensaram aqui, hoje eu vou sair de casa vestido de branco? Faz sentido? Não. Por quê? A branquitude é isso, é esse lugar que se sente o padrão de humanidade enquanto os outros são vistos como diferentes. E o que está no âmbito disso é que as conquistas de grupo das pessoas brancas são vistas como conquistas individuais. O que isso significa? Que cada conquista das pessoas brancas são vistas como mérito pessoal. Se eu perguntar, dentro de uma empresa onde todos os trabalhadores quase que estão no lugar de poder são brancos, o que você fez para chegar aqui? O que vai ser a resposta? Eu estudei muito, eu trabalhei, eu tenho os skills, ou seja, eu tenho os instrumentos necessários que a empresa tem. Eu sei falar inglês e essa empresa precisava. Vocês conseguem imaginar que alguém vai responder, eu estou aqui porque eu sou branco? Eu dou aula na Universidade Federal de Santa Catarina, nós somos em 52 professores, 51 brancos. Vocês conseguem imaginar que alguém, inclusive eu, vai falar, eu estou aqui, eu passei nesse concurso porque eu sou branco? Não, ou seja, as conquistas que tem, isso não significa que a pessoa não estudou, não teve realmente mérito ou não investiu energia, mas as oportunidades que ela teve está relacionado a ela ser branca. Ou seja, as conquistas que fazem parte de um grupo e tem a ver com o pertencimento a um privilégio, que é a branquitude na sociedade brasileira, são vistas como individuais. Enquanto as conquistas dos negros e dos indígenas são vistas... Ele entrou aqui por causa que porque ele é negro e são cotas. Uma vez eu tive uma colega minha que falou o seguinte, eu não pego mais aluno, e não é uma colega daqui, é de outro lugar do Espírito Santo, eu não pego mais aluno negro, Lia, para orientar, porque eles dão muito trabalho, é sempre muito tenso, é muito tenso. E eu perguntei, mas o que você está falando? É sempre essa coisa, o que você está falando não é o que eu gostaria, me chama de branco, fala que eu não estou entendendo, que é a pessoa que quer colocar raça, e é muito tenso. Aí eu perguntei para ela, quantas pessoas brancas você já orientou em mestrado e doutorado que foi tenso? Aí ela falou, o João foi bem difícil, a Fernanda foi muito difícil, a Maria também não foi uma relação boa. E aí eu perguntei, você já pensou em não orientar mais brancos? Não, mas foi a Maria, foi o João, foi a Fernanda. Enquanto a dificuldade com o aluno negro não tinha nem nome. O Mário não tinha nem nome, era o aluno negro. Ele representa o grupo como um todo. Eu estou falando isso porque é uma desigualdade simbólica, em que o branco é sempre um indivíduo e que negros e indígenas são sempre vistos como parte de um grupo. Ninguém pergunta aos brancos o seguinte, você, como branco, o que você acha do presidente da República de hoje? Você, como branco, o que você acha do Bolsonaro? A gente responde, eu como pessoa, mas as pessoas perguntam, você, como negro, o que você acha do Obama? Você, como negro, o que você acha do movimento social negro? Você, como negro, o que você acha dessa reportagem aqui sobre negro? Imaginem se perguntassem, você, como branco, o que você acha da maioria dos corruptos brasileiros serem brancos? Você, como branco, ou seja, cada um de nós segura a bandeira de ser só um, enquanto essas outras pessoas são parte de um grupo. Eu estou falando tudo isso porque nós aprendemos a ser racista, e a gente tem que desaprender. E a gente precisa se admitir como alguém que aprendeu a ser racista, né? Nesse sentido, não há como você sentir parte de
resolução de um problema se você não faz parte dele. Se o racismo é do outro, se o racismo é daquele colega lá de longe, por que você vai se envolver? Quando a gente entender que nós somos parte do problema e que nós temos que estar nessa luta junto, nós vamos conseguir ser antirracista. E numa sociedade onde tem racismo estrutural, não basta que todas as pessoas aqui falem, eu não sou racista, nós temos que ser antirracista. E antirracista são práticas, e são práticas diárias. Uma vez, o que nós podemos fazer? Cada um pode fazer do tamanho em que você é na sociedade. Uma criança de 5 anos pode responder para outra criança de 5 anos, esse cabelo enrolado é lindo sim. Certo? É isso que ele pode fazer na luta antirracista. Um dono de empresa pode pensar muito bem como que ele contrata as pessoas, quem ele contrata, quais são as barreiras que ele precisa retirar que estão impedindo que os negros entrem nessa empresa. Está precisando de inglês? Mas está precisando mesmo de inglês? Essas pessoas vão usar inglês ou inglês é só um corte que vai ajudar a entrar só quem fez intercâmbio? Inglês é só um corte que vai ajudar a entrar só quem fez intercâmbio? Uma vez eu fui numa empresa fazer um trabalho para a inclusão de negros na empresa. E o inglês era algo que era necessário. E aí eu perguntei, quantos de vocês já usaram inglês neste trabalho? Ninguém respondeu. Todo mundo falou que não. Ou seja, o inglês só servia para impedir, ou como barreira de que os negros e pobres entrassem naquela empresa. Quais são as barreiras que a gente pode ir retirando dos lugares de poder em que a gente ocupa, que não está deixando que os negros entrem nessas barreiras, nesses lugares? E aí, tá, desde relacionado, uma vez uma dona de casa falou o seguinte para mim, Lia, eu não tenho nada o que fazer. Eu sou dona de casa. Eu falei, tem. Você já viu quais são as bonecas que tua filha tem? É que boneca negra não são apenas para os negros se sentirem representados, mas muito importante para que os brancos parem de se sentir centro do mundo. Eles também precisam de bonecas negras. Professores negros, alunos negros na escola, não são apenas para os negros se sentirem que podem chegar lá, mas principalmente para os brancos pensarem, essas pessoas têm o mesmo lugar que eu. Nós temos igualdade de representação. E eu termino com a frase da Jenny Elliott, naquele filme Olhos Azuis. Ela pergunta para todas as pessoas brancas que estavam presentes o seguinte: você gostaria de ser tratado como os negros são na sociedade americana? Todas as pessoas respondem que não. Ou seja, os brancos sabem que os negros são tratados de forma diferente. E depois ela pergunta de novo, então por que você deixa que isso aconteça com os outros? É responsabilidade nossa lutar contra o racismo. Eu espero que cada dia, amanhã de manhã, vocês acordem e pensem, quais são as práticas antirracistas que eu posso fazer na minha vida? Obrigada.